Não, passando por alguns dados da economia brasileira, eu queria perguntar ao senhor, é evidente, são dados macroeconômicos, alguns são bem positivos, os saldos da balança comercial, o crescimento do PIB, a taxa de desemprego da série histórica de 2012 até aqui é a menor, a massa salarial significativa que nós temos, a inflação sob controle, etc., né? Mas, por outro lado, há muitos analistas que falam, olha, o Brasil tem um encontro marcado com a crise em 2027. Que crise seria essa? A crise fiscal. Como é que é possível, na análise do senhor e do governo, tem esses dados positivos, mas há uma preocupação especialmente com a questão fiscal. Tem a questão da dívida pública, né, que nós sabemos que é muito alta, e tem a questão da taxa de juros, que evidentemente não é um assunto do governo, tendo em vista a independência do Banco Central. Mas como o senhor e o governo veem essa questão macro? Olha, Vila, você tem uma coisa chamada taxa de desconforto, que é a soma da inflação e do desemprego. Então, quando você soma a taxa de desemprego e a taxa de inflação, você tem a taxa de desconforto. Geralmente, quando está baixinha a inflação, o desemprego está lá em cima. Quando o desemprego está baixinho, a inflação está lá em cima. Pela primeira vez, nós estamos com a taxa de desemprego 5,6%, de desocupação 5,1%, baixa 5%, e a taxa de inflação 4,2%. Inflação de comida 2,8%, porque nós estamos com o clima está ajudando. Então a safra agrícola está recorde, ela aumentou 17%. Então caiu o preço da comida. Então nós estamos com inflação baixa, em torno de abaixo do teto, 4,2%, em queda, o dólar está 5,21, estava em 6,30, veio para 5,21. E estamos com o desemprego mais baixo e a inflação mais baixa. Agora, a questão fiscal, ela realmente precisa ser enfrentada. Não é que o Brasil tenha um nível de endividamento sobre PIB tão alto. Se você pegar, nós temos em torno aí de 78%, os Estados Unidos tem 125%, o Japão tem mais de 200%, os países europeus. O problema é que ele está crescendo. Então, é necessário você ter um superávit primário em torno de 1,5%, 2% para você estabilizar a dívida. E também é fundamental que o PIB cresça. Que o PIB crescendo melhora a relação dívida-PIB. Então, a primeira tarefa foi zerar o déficit. Vou dar um exemplo que pouca gente sabe. Em 2020, o Brasil não teve um déficit de 0,1% ou 0,2%. Ele teve um déficit primário de 9,3%. Nós não pagamos a dívida e gastamos a mais do que arrecadamos quase 10% do PIB. Isso não existe. Fala, não, qual a justificativa? Foi Covid. 2020 foi Covid, só que Covid teve no mundo inteiro e o México teve 0,5% de déficit, nós fizemos quase 10%. Então a primeira tarefa foi, vamos zerar o déficit. Este ano já tem que fazer superávit. Então a meta é fazer aí 0,25%, 0,5% de superávit. E vai ter que fazer em 2027 mais, 0,75%, 1%. O ideal é a gente chegar a 2% do PIB de superávit primário. Entre o que eu arrecado e o que eu gasto, tem que sobrar 2% do PIB. O PIB é 13 trilhões, então cada 1% é 130 bi. Então precisa sobrar 260 bi para a dívida não crescer. E a outra precisa baixar os juros, né? Porque não tem sentido com o dólar a 5,21, com a inflação em queda, inflação de comida 2,5%, você ter 15% de taxa de juros. Juros real de 11% quase. Isso não existe no mundo, então é uma anomalia. E isso tem um efeito na dívida pública brutal, porque mais da metade dela é selicada. Então, cada 1% da Selic custa 52 bilhões por ano para o Tesouro. E não adianta reduzir 0,25%, tem que ter uma redução forte. Do mesmo jeito que o Banco Central deve elevar rápido a dívida, também tem que reduzir rápido, porque ela tem um custo enorme para a sociedade. Você breca investimento. Fazendo uma relação entre agora a economia